Então, meus amigos, muito boa noite. Boa noite. Muitas bênçãos de Deus ao nosso coração. Acredito que Deus está feliz. Essa vez eu estou sentindo vocês ainda mais vibrantes. Cada um que esteve aqui trouxe, uma energia, e isso faz um bem danado, Falar em momentos maravilhosos que a gente precisa para viver. E esse ambiente está fazendo isso conosco, Enchendo a nossa alma de uma vibração que há de nos encantar. Nós precisamos nos encantar com a vida, Nós precisamos fazer isso. E todas as vezes que a nossa vontade, está acesa para isso, a gente consegue. Então, criar esse clima assim, para todo mundo que chega, é maravilhoso, Vamos pensar que isso é uma coisa assim, que faz toda a diferença em nossa vida. E aí esse tema é tempo de recomeçar, aí você fica se perguntando, poxa, tempo de recomeçar não é em janeiro? Você termina dezembro, você vai começar o ano, aí você pensa, poxa, recomeçar, a gente vai recomeçar em janeiro. Mas tempo de recomeçar, ele muda de acordo com a pessoa. Nós não somos diferentes? Então, o tempo de recomeçar, ele vai mudando de acordo com o que a pessoa está vivendo. E aí, eu queria perguntar para vocês se alguém aqui já precisou recomeçar. Olha só, hein? Olha quanta gente já fez esse movimento de recomeçar. Então, a gente vê que a gente está nessa vibração de recomeçar. E aí a gente pode, assim, recomeçar um relacionamento, não pode? Pode. Mas o que a gente recomeça? Diz para mim. Trabalho. Um trabalho novo, ótimo. A própria existência é o recomeço. Sim. A cada manhã também é um recomeço. Muito bem. Às vezes a gente pisa na bola, não tem que recomeçar, para fazer melhor, não é isso? Então, essas situações, elas vão ocorrer sempre na nossa vida. E aí, é importante a gente refletir assim, eu não quero mudar só para fora, as coisas de fora, vou fazer uma reforma lá em casa, vou fazer uma mudança. Não, a mudança, ela precisa ser principalmente dentro de nós. A nossa alma precisa disso, desse movimento, É renovar os sentimentos, renovar os pensamentos que vão refletir naturalmente nas nossas ações. Olha só como é que é um desencadear de coisas que a gente vai conquistando. Porque na vida, assim, Deus preparou tudo para que nada venha de graça. Nós somos filhos que precisamos aprender assim, tudo precisa ser conquistado. Imagina essa casa, quando ela estava no projeto. Eu pensei nisso. Como é que aconteceu? Não foi uma labuta, um esforço? Vocês conquistaram esse espaço. E aí precisou de atitude, Então, a cada manhã, a vida está dizendo assim para a gente, venha viver. Toda manhã a gente abre o olho. Aí eu queria perguntar, quando vocês acordam de manhã, vocês abrem o olho ou pulam da cama? Porque tem gente que fica assim, fecha o olho, abre o olho, fecha o olho, abre... Não tem? Aí leva meia hora. Quando a pessoa decide viver, acordei. Vou para a vida, porque a vida, ela está, assim, nos convidando, nos chamando para viver. Aí, um determinado homem, ele estava na beirada da praia depois de um dia de tempestade. E ele observou que tinha milhares de estrelas do mar distribuídas assim na areia da praia. E tinha um garotinho, ele pegava uma estrela e jogava no mar. Pegava uma estrela e jogava no mar. E ele assim, ô menino, olha só, são milhares de estrelas. Você não vai conseguir fazer a diferença. Sabe o que o menino fez?
O menino abaixou, pegou mais uma estrela e num movimento ele falou assim, ó, para essa aqui eu vou fazer a diferença. Então muitas vezes é isso. Nós precisamos fazer o pequeno, porque aquilo há de acender a nossa alma para outras coisas. E aí é tempo de recomeçar. Aí recomeçar é uma palavra interessante, né? Porque ela começa com re. Re, tem um prefixo re. Esse prefixo re, ele diz alguma coisa para nós, não é? É algo que já aconteceu e a gente está voltando. Então, recomeçar. Vocês conhecem outras palavras que têm esse prefixo? Recordar. Recordar, ótimo. Refazer, reviver, reclamar. Reclamar 2 vezes, né? Reencontrar. Então, olha só quantas coisas vão surgir, né, com essa palavra, com essa vibração. E aí você começa a pensar nessa palavra. Olha como é que ela ativa dentro de nós muitas coisas. Pode sentir, recomeçar. Eu estou recomeçando. Aí você pensa assim, poxa, eu estou tendo a chance de recomeçar. Isso faz diferença na nossa vida. A gente pode sentir. A palavra, ela traz uma vibração e ela toca a nossa sensibilidade. Eu vou recomeçar. Então essa palavra, a gente não pode substituir ela. Se eu estou recomeçando, não é como se fosse uma nova chance? Então, vamos ver. Recomeçar, ela pode ser dar uma nova chance à vida. Não é esse movimento? Eu estou recomeçando, então eu quero fazer esse movimento e permitir, sabe, que algo novo dentro de mim possa acender. Quando a luz apaga, a gente corre para outros recursos, né? Hoje em dia tem o celular que você logo liga, mas antigamente você ia lá na gaveta, né? A vela, né? O fósforo. Você já deixava os dois na mesma gaveta para você poder acender e o brilho voltar. Então, muitas vezes na nossa vida, nós precisamos sentir que dentro de nós tem solução. Deus, quando assim, meu filho, você vai voltar à terra, mas leva isso daqui contigo. Sabe o que Deus mandou conosco? Centelha. Uma centelha divina que habita em nós. E essa centelha não precisa ir na gaveta pegar o fósforo. Isso a nossa vontade faz. Quando eu quero viver, verdadeiramente viver, eu acendo a centelha. Senhor, eu quero viver. Me dê forças, porque às vezes as situações que estão nos envolvendo são pesadas, são difíceis. Então a gente precisa recorrer, não é? Vamos pedir a Deus, Senhor, eu me sinto sem força, me ajuda, me acenda, Senhor. Olha, vou acender essa centelha. E aí nós estamos numa época que é inverno, né? Você sabe que no inverno tudo parece que está murchando. Não é? Dá uma sensação que a gente fica mais encolhido. Mas quando a primavera chega, o que ela faz? Desabrocha. Desabrocha. Olha a palavra. Eu estou desabrochando para a vida. O verde volta, o colorido das flores volta. Olha como é que isso é intenso. Aí parece que tudo que o inverno estava apagando, a primavera vem e acende. Então, é esse movimento que a gente deseja. Na verdade, Deus gostaria muito que a gente tivesse essa força, sabe? Conforme a primavera vem, chega e transforma. Eu sei que dentro da casa da gente tem sempre uma pessoa que é assim. Sabe aquela pessoa que, para ela, essa aqui, ela chegou aqui na frente, essas duas chegaram aqui,
elas, eu tenho certeza que elas fazem isso dentro de casa. Acendem a alma de todo mundo. Aí vai contar uma piada, vai cantar uma música, vai fazer o que a alma está pedindo. Porque é assim que tem que ser. Tem sempre que ter alguém que faça esse movimento, que acenda o nosso ser para a vida, né? Para as coisas. Aí, o que acontece? Muitas vezes, para a gente poder acender a alma, nós precisamos de propósitos. Precisamos de metas. Precisamos de objetivo. Vocês acham que alguém daqui, ó, só entre nós aqui, alguém daqui saiu do plano espiritual sem meta a cumprir? Sem propósito? Sem objetivo? Impossível. Impossível. Ninguém saiu do plano espiritual sem objetivos, sem as metas a alcançar. Senhor, eu falava 50 palavrões por dia. Eu quero diminuir. Ó, você joga a meta. A meta é aquilo que você vai se esforçar para atingir. Então eu quero falar só 10 palavrões agora. Eu quero diminuir. Porque ó, a intensidade do nosso orgulho é desse tamanho. Eu quero sair, Senhor, dessa encarnação com um tamanho, com um orgulho mais controlado. Alguém anda de cavalo aí? Sabe que o cavalo você tem que ter rédea curta. Porque se soltar a rédea, o bicho... Então, nós precisamos fazer isso conosco. Muitas das metas que a gente tem é segurar em rédeas curtas para a gente não ultrapassar o direito que o outro tem. Então, esse movimento, nós precisamos ter metas. Aí você pensa, poxa, no meu trabalho eu tenho um monte de meta de venda, meta de produção, mas eu estou falando de metas que mexem com a nossa vida íntima. Pensamentos, emoções, atitudes. Quais são as metas que eu estou me propondo? Porque se eu quero recomeçar, é uma nova chance que a vida está me proporcionando. O que eu vou fazer dela, gente? Então, eu preciso dar sentido, propósito à minha vida. Eu preciso valorizar o tempo que Deus está nos oferecendo. Então, qual é a proposta que vocês têm hoje? Qual é a meta? Tem que ter uma meta, né? Eu quero atingir até o final desse ano coisas que são minhas, não são coisas materiais, mas são coisas que falam com a minha alma, se comunicam comigo. Então, eu acredito assim, que em muitos momentos, mesmo a gente conhecendo a nossa religião, sabe, estarmos assim com pessoas que nos amam. Você sabe que algumas vezes a nossa alma se abate um pouco? Ela sente uma tristeza, uma melancolia, que você quer entender esse processo. De onde está vindo isso? Que sentimento é esse, Senhor, que a minha alma está produzindo? Ou me envolvendo? Então, é preciso a gente observar o que nós estamos fazendo conosco. É muito importante isso. E aí, observar o ambiente e ver as energias que estão nele para a gente poder conseguir se impulsionar a um outro estágio é importante. Aí, eu trouxe esse moço aqui, um moço muito conhecido, mas essa música que ele canta, ele fala muito sobre isso que nós estamos conversando. Então, vamos ouvir esse padre cantar, porque ele tem uma sensibilidade nas músicas que ele canta, né? Nós somos espíritas, mas não tem nada a ver com isso. É a vibração que a música está nos comunicando. Então, pode aumentar aí, DJ, e soltar. Vamos ver. Eu não sei dizer ao certo o foi. Pode começar.
Eu não sei dizer a hora e o lugar. O que sei é que depois que ele entrou na minha vida, tudo foi ficando fora de lugar. Eu tive as coisas antigas e meu jeito tão estranho de amar. Fez viver a escuridão que existia nos meus dias e sorrindo me ensinou a recomeçar. Retirou da escuridão meu coração, acendeu uma nova luz em meu olhar, fez nascer a primavera onde o verão não passou e me deu motivos para recomeçar. E desde então eu me senti neste mistério de ser com ele para ele só viver. Deus mora em mim, sou sua casa, tenda humana. Ele é meu tudo, meu princípio, meio e fim. Retirou o nome das coisas antigas e o meu jeito tão estranho de amar. Fez viver a solidão que existia em meus dias e sorrindo me ensinou a recomeçar. Retirou da escuridão meu coração, acendeu uma nova luz em meu olhar, fez nascer a primavera onde o verão não passou e me deu motivos para recomeçar. E desde então eu me rendi em seus mistérios de ser com ele para ele só viver. Deus mora em mim, sou sua casa, tenda humana. Ele é meu tudo, meu princípio, meio e fim. Ele é meu tudo, meu princípio, meio e fim. Ele é meu tudo, meu princípio, meio e fim. É bacana, né? Como é que a nossa alma consegue viajar nisso e encontrar, sabe, no nosso Criador, no nosso Pai, sabe, toda a fortaleza que a gente precisa. Imagine as coisas que a gente vive e que em muitos momentos, sabe, é preciso se entregar, né, ao nosso Pai e saber que Ele está conosco e Ele está cuidando de nossas vidas, né? E aí, uma vez a gente estava num momento da mediunidade e um espírito começou a conversar conosco. O nome dele era Espanhol. E o Espanhol começou a falar de muitas coisas lá do plano espiritual, né? E ele falou que tem muitos espíritos que estão no plano espiritual que eles pedem para reencarnar. Vocês acreditam nisso? Que um espírito que está lá no plano espiritual quer pedir para vir para cá. Vocês acreditam? Acreditamos. Pois é. Ele diz que os espíritos pedem para retornar, para reencarnar. E parece que nós fizemos um movimento parecido com esse. E aí, o que vocês acham que pode levar um espírito a pedir para reencarnar? Para melhorar. Para melhorar, sim. Para ajudar. Também, para ajudar. Escrever uma nova história. Escrever uma nova história. Mas quais os sentimentos que ele está vivendo lá que o impulsiona? Amor.
Amor. Amor, sim. Arrependimento. Olha, será que é isso? Amor, arrependimento, porque os espíritos são variados, né? Aham. Cada um tem uma bagagem, uma vivência, uma vibração na alma. Então, muitos, de repente, estão sentindo desconforto. Porque tem as lembranças, né? Porque aqui a gente esquece tudo, mas lá a memória é ativada, né? Então, desconforto, insatisfação consigo mesmo, as culpas que chegam. Gente, culpa, ela pesa demais. Aqui nós temos a defesa ainda no nosso cérebro, sabe? E consegue amenizar, mas o espírito fora do corpo, todas as sensações são multiplicadas. Então, muitas vezes você pensa assim, eu quero desencarnar logo porque eu estou com uma pressão na minha alma, essa depressão não me solta. Por engano. Lá só vai piorar a situação que você não resolveu aqui. Porque as sensações lá são muito maiores do que as nossas aqui. Então, é complicado aqui. Aí, eu trouxe esse quadro aqui, ó. Pode tirar o dizer para mim. Aí, olha só, o peixinho, ele estava aqui, ó. Dá mais um voltar. Aqui, ó. O peixe estava aqui. Vamos pensar que somos nós? Nós estamos no nosso aquário e essas situações todas aqui estão nos envolvendo. Não dá vontade de pular para outra situação? É isso que o peixe fez. Ele quer ir para o outro aquário, onde o ambiente que ele vai encontrar é outro. Não é isso? Então, esse movimento nós fazemos. É o mesmo movimento. Um ambiente de insatisfação, de desconforto. Isso aqui não me satisfaz mais. Até aquela coisa de você mudar de vibração, uma vibração melhor, as tuas músicas já são diferentes. Os ambientes que você quer viver já são diferentes. Então você quer fazer mudança. E aí, ó, o desejo de mudança é íntimo quando nos sentimos desconfortados e queremos nos encontrar em outra situação. Por isso que o tempo de recomeçar, ele muda, né? Eu estou sentindo agora desejo de recomeçar, porque as coisas que eu estou vivendo estão pressionando a minha alma. Alguém passa por isso? Muitos de nós. A gente quer fazer essas mudanças, né? Alterar esse ritmo. Então, não adianta uma outra pessoa falar assim, olha, está na hora de você mudar. Não adianta. Enquanto nós mesmos não sentirmos essa necessidade, a gente não vai mudar. Então, precisa que cada um de nós que faça esse movimento de querer. A mudança faz isso. Uma pessoa que mudou lá no tempo de Jesus, Maria de Madalena, né? Madalena, quando ela encontrou Jesus e fez a transformação de sua vida, ela já estava insatisfeita. Não era isso que a história conta? Jesus ajudou ela a dar o passo decisivo, mas intimamente ela já desejava fazer esse movimento. E o jovem rico? Ele queria alguma coisa de Jesus. Jesus fez uma proposta para ele de mudança. Ele conseguiu? Não. Ele não conseguiu. Não é isso? Ele não teve aquela vibração inicial para fazer essa mudança. Então vamos ver a história dele? Não, volta. Clique em cima dela que vai aparecer o vídeo. Deixa eu te ajudar. Olha aí. Eu não vi nada de dizer não. Volta um pouquinho. Volta mais um. Aí. Quando aparecer uma mãozinha diferente, você... Aí, clica aí. Isso. Agora dá um Ctrl F7.
Aí, isso. Bem farei para conseguir a vida eterna. Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Quais? Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Uma coisa te falta. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Em verdade vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Quem poderá, pois, salvar-se? Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Pode fechar lá em cima. Dá um Ctrl F7 agora. Estender só. Aí, vocês olham para esse jovem, imagine a tristeza na alma desse irmão. Quando Jesus faz a proposta para ele vender tudo que ele tinha e o seguir. Vocês viram como é que... Pode voltar só. Volta só um. Olha o semblante dele, ó. O jovem após a resposta de Jesus. Muitas vezes, nós nos encontramos assim. Nós abaixamos a cabeça porque falta uma força íntima para a gente fazer as mudanças que é necessária para a nossa vida. E ele não conseguiu. Então, essa tristeza, esse amargor, a gente passa por ele, já passamos por ele e vamos na sequência de nossas vidas passar por ele. Só que a história do jovem rico não parou aí. Nós não reencarnamos? Ele reencarnou muitas vezes. Aí no ano de 1649, ele era morador da Espanha. A família dele era muito rica. E ele tinha muita influência com o rei da Espanha. E nessa época, 1649, lembra a época do nosso Brasil, que foi lá em 1500. Em 1600, existia, assim, um movimento muito grande de povoar as terras brasileiras. E o nosso amigo, o jovem rico, ele estava sonhando muitas vezes numas terras virgens, sabe? Ele sonhava com a terra de Santa Cruz, que era o nome do Brasil lá naquela época. Então, ele sonhava e começou a crescer dentro dele um desejo de ir para essas terras. Aí, como ele tinha uma família influente, conversou com o rei da Espanha e foi parar lá nas terras brasileiras em 1649. O que ele encontrou lá? Ele encontrou índios, escravos, né, sendo muito, assim, maltratados, vamos dizer assim, né, pelos colonizadores daquela época. E ele começou a trabalhar com eles, ajudando eles
a se relacionarem, porque tinha uma briga entre os índios e os escravos. Então, ele fazia um intercâmbio entre eles, negociava, sabe? Uma reconciliação com eles. Então, ele foi trabalhando nesse sentido. Quando, determinado dia, ele teve um sonho. No sonho dele, uma voz dizia para ele assim: olha, vá, venda tudo que você tem, distribui lá na Espanha mesmo os seus bens e fica aqui nessa terra, porque esses, aí falou dos índios e dos escravos, eles precisam de você aqui, da sua mão, da sua vibração. E aí o que ele fez? Ele não foi na Espanha, ele mandou um emissário com autorização para vender tudo que ele tinha e distribuir entre as instituições lá na Espanha. Quem era esse menino? O jovem rico. Você vê, lá no tempo de Jesus, ele não teve forças para tomar a decisão. Anos depois, né? Um milênio e meio depois, ele tomou atitude. O nome dele é muito conhecido, vocês vão conhecer de tranquilo. É o de Fernando Miramês. Vocês conhecem o Miramês? É só a gente ver a história de Miramês, conta essa história. Olha como é que é bacana isso. E como acende a nossa alma para as possibilidades que a vida pode nos oferecer. Pô, se ele conseguiu, eu também posso. Não é essa história? Então, essa vibração, ela pode ser nossa também. Então, cada um de nós precisa desejar alguma coisa, alguma mudança. Porque, na verdade, pode passar, recomeçar, ela precisa de algumas ferramentas. Sabe o encanador, o eletricista, o pedreiro, o médico, todos eles não têm instrumentos, não têm ferramentas? Nós também precisamos de ferramentas para fazer esse recomeçar de nossas vidas. Vamos ver a primeira ferramenta. Ó, força interior. Nós precisamos? Precisamos. Não é isso? Eu não vou ter isso fora de mim. Isso é coisa minha. Eu preciso desenvolver essa força interior que vai me impulsionar a fazer isso. A segunda, coragem. Não é? Não precisamos de coragem para levantar todos os dias e prosseguir na nossa vida. Essa coragem, ela é poderosa, mas ela é uma vibração que nós vamos construir. Fé e confiança. Não é isso? Vocês conhecem o tripé da fé? Aquele banquinho de 3 pés? Fé em si mesmo, fé na vida e fé em Deus. Faltou um pé desse, o banco cai. Então, desenvolver isso e a confiança em si faz toda a diferença. E o último é autoamor e perdão. Eu preciso de autoamor. Eu preciso desenvolver dentro de mim um negócio chamado autoestima. Ó, ele vibra aqui, ó, nesse centro aqui, ó. Isso é uma conquista que nós fazemos conosco, com autoamor e perdão. Porque o perdão, ele nos possibilita recomeçar. Nós precisamos, às vezes você pensa assim, vou perdoar quem? Começa se perdoando, né? Dessas culpas que a gente carrega. A culpa, eu não lembro de nada, mas está inconsciente. A gente está sempre nessa vibração pesada dessas culpas. Então, eu preciso do autoamor e perdão. Aí, eu trouxe agora umas cenas para vocês, para a gente poder identificar essas ferramentas nessas imagens que vão vir a seguir. Agora com vocês. A primeira. O que vocês acham que é essa daí? Autoconfiança.
Ele, olha só, ele é um gatinho, mas quando ele se olha, ele se vê com uma força que ninguém está dando para ele. É mirradinho, pequeno, parece frágil, mas tem uma força. Que força é essa? De leão. Força interior, força de leão. Ele é pequeno. Nós somos assim, gente. Nós somos um filho de Deus. Mas qual é o valor que nós nos damos? Então, essa força interior, ó, ela é nossa. Pode passar. Ó, força interior. É conquista da nossa alma. Nós precisamos fazer esse movimento e acreditar em nós. Olha a segunda imagem. É fé. Fé. Ó, um monte de filhote de pardal não precisa coragem do primeiro voo. A mãe faz o movimento, o pai faz o movimento, mas na hora tem que ter coragem de se atirar à vida. Vocês conhecem alguém aqui que já se atirou numa aventura? Sim. Eu estou olhando aqui para uns 40 ou 50. Com certeza. A gente não fez isso? Ó, a gente, mergulhamos. Reencarnar é coisa de espírito corajoso. Vocês têm que andar com... tem vários aqui com crachá. Corajoso, corajosa. Tem que botar... Porque aí esse movimento é verdadeiro. Nós tivemos coragem de sair do plano espiritual, onde tudo estava no equilíbrio, e mergulhamos como esse passo. Olha a coragem dele. O terceiro. E agora? A criança nem pensa, né? Ela se atira. Fé e confiança. Então, criar isso nas pessoas que convivem conosco é importante. Isso precisa, assim, de constância, né? Para a pessoa ter confiança na gente, né? Para você ter confiança em você mesmo, você precisa de constância. E a constância é isso, cria esse ambiente. E o terceiro, o quarto? Alto amor. Aquele abraço gostoso, né? Alto amor e perdão. Então, isso faz, assim, toda a diferença que a gente precisa para viver, né? É confiar em si mesmo. E confiar em si mesmo, gente, é um trabalho muito grande. Muito grande. A gente precisa conquistar esse confiar em si mesmo. E aí, você trabalha isso através de suas propostas de vida. Será que você está cumprindo as metas que você... se coloca? Vamos pensar, me diz uma meta aí fácil, material, que a gente sempre alcança. Qual é uma meta? Eu vou pensar aqui uma meta boa, fácil, assim. Eu quero emagrecer 2 quilos durante 6 meses. Eu consigo? 6 meses, 6 meses, 2 quilos, é só dividir, não é? 2.000 por esses dias todos, né? 2.000 quilos, 2.000 gramas, não precisa, mas se você consegue vencer essa primeira meta, você ganha força para você dar um segundo passo. A vida é assim, confiar em si mesmo, alto amor, é conquista. Nós precisamos conquistar isso em nós. E aí, pessoal, é um trabalho muito íntimo que nós precisamos fazer. Cada um precisa cuidar de si, se olhar, né, se gostar. E aí, as atitudes que a gente toma também favorecem para que a gente faça essa vibração, né, de autocuidado e autoamor. E para a gente terminar, Canção do Perdão. Já ouviram a Canção do Perdão? A Canção do Perdão é como se fosse um acolhimento que a gente faz conosco mesmo. Eu gostaria até que vocês pudessem ouvir a música e, em determinados momentos, fechem os olhos para poderem sentir essa vibração desse cuidado. Eu combinei, sabe o quê?
com os amigos lá do plano espiritual, que eles vão, já que eles estão presentes, eu pedi para eles assim um cuidado muito especial conosco, sabe? Enchendo a nossa alma dessa confiança, dessa certeza da presença de Deus em nossa vida. Deus está presente em nossa vida. E quando a gente sente isso, sabe? Tudo facilita, tudo fica mais fácil da gente viver. Então vamos experimentar esse momento. No slide anterior, vai aparecer uma mãozinha, você clica em cima. Aí, pode. Isso, obrigado. Deixa eu ouvir uma canção que fala de perdão. Eu sinto muito. Converse com si mesmo. E me perdoa. Eu te amo e te agradeço. Você sente muito, eu sei. Eu te perdoo e diz que me ama e agradece quando a luz do céu vier te visitar numa canção. Deixa o coração se abrir e libertar, deixa voar. Tanto passarinho preso a esperar alto sol. Essa é a hora de você se perdoar e dizer que sente muito, que se perdoa. Diz que se ama e agradece. Cruzador da terra, um dia vai passar. Promessas do céu são pra gente guardar. Tudo pra cantar, festejar, ser feliz, aprender. Eu sinto muito, e me perdoa. Porque eu te amo e te agradeço. Essa é a canção do perdão. Essa é a canção do perdão.
Então, meus irmãos, vamos levar essa vibração conosco, que ela possa nos abençoar, cuidar de nossas vidas, né? Cuidar de nossos interesses, de nossos propósitos. Tudo está aí. Às vezes a gente olha para a nossa idade e você pensa, poxa, meu tempo já passou. Que tempo? O tempo é de Deus. Só Deus sabe, né? Quando vai chegar o nosso tempo. Enquanto ele não chega, nós precisamos fazer como vocês fazem, né? Se unem, cada um tem uma tarefa a cumprir, a se envolver, e tudo vai dar certo. Imagine quando a gente intimamente fizer isso conosco, organizar dentro de nós os nossos pensamentos, as emoções, os sentimentos, as ações, elas vão vibrar de acordo com esse cuidado que a gente está tendo inicialmente com o que a gente pensa. E é fundamental fazer esse movimento. Então, se a gente está buscando felicidade, a felicidade também é uma conquista de nossa alma. Então, deixemos que essa vibração possa tocar a nossa sensibilidade, encher de certeza as nossas vidas. Porque o Senhor, Ele está sempre de braços abertos e do coração de nosso Pai está sempre, sabe, jorrando muitas pétalas de rosas que vão caindo sobre nós e ao tocar a nossa sensibilidade vão acendendo, sabe, a nossa centelha divina, os nossos centros de força e a gente vai se sentir, sabe, criaturas muito amadas, muito abençoadas por este Pai. Então, que Ele possa nos abençoar a todos. Graças a Deus. Graças a Deus.